A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 6. Deus pode contar com você? Autor Pedro Dong. Semana 1. Nimrod e o governo humano em oposição a Deus. Sexta-feira. Ler com oração. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Um só falar, uma só direção. Embora a Bíblia não faça uma conexão direta entre Nimrod e a Torre de Babel, ela nos diz que esse empreendimento monumental tinha o objetivo de alcançar o céu, simbolizando a presunção humana de rivalizar com Deus, exaltando o nome do homem e evitando que este se espalhasse por toda a terra. Temos o registro de certo historiador judeu, Flávio Joséfo, datado do século I, que descreve Nimrod como um rei tirânico que incitou a rebelião contra Deus motivado pelo orgulho e desejo de poder, o que o caracteriza como o principal instigador da construção da Torre de Babel, apesar de isso não estar explícito no texto bíblico. Segundo Joséfo, Nimrod não apenas liderava um povo, mas também personificava a rebeldia contra Deus, incitando a construção da Torre de Babel com o intuito de consolidar seu próprio poder e evitar uma nova dispersão da humanidade. A intenção de Nimrod, ao construir uma estrutura que alcançasse os céus, não era somente de erigir um monumento à sua própria grandeza, mas um símbolo de resistência contra Deus. Quem olhasse para a Torre de Babel veria nela a oposição do homem a Deus. Essa edificação tornou-se um ato de desafio ao Senhor e um esforço para unificar a humanidade debaixo de um único governo humano, centralizando o poder e evitando que as pessoas se dispersassem pela terra. Ao fazer o mal, o homem sempre procura estabelecer um governo que se opõe a Deus. E, quando um povo está unido nesse único propósito e fala a mesma língua, o poder para praticar a maldade é muito maior. Entretanto, do lado positivo, Deus também está levantando um povo unido, mas debaixo de seu governo. Hoje temos um só foco, uma só direção, uma só palavra, conforme Filipenses nos exorta. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Deus quer que sejamos unidos, mas debaixo de seu governo, e não do governo humano. Do lado negativo, ao construir a Torre de Babel, os homens foram tão incitados a se rebelar contra Deus que todos pensavam a mesma coisa. Tinham raiva de Deus e construíram a torre para desafiá-lo. O povo era um em seu propósito e falava a mesma língua, por isso empreendeu essa obra portentosa. Nós, os trabalhadores da última hora, temos um grande empreendimento a realizar. Para isso, precisamos ficar juntos e pensar a mesma coisa. Primeiramente, precisamos amar o Senhor, amar os irmãos e amar a vontade de Deus. Nós os amamos para apressar a vinda do reino de Deus. Por isso lutamos pelo reino, sendo unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Fisicamente estamos distantes uns dos outros e nossos idiomas são diferentes, mas por acompanharmos fielmente o falar de Deus, a palavra profética, temos a mesma linguagem celestial. Graças a essa palavra, temos sido colocados numa câmara de energização, na qual os adolescentes nos trazem a energia da vida. Esse lugar é também uma câmara de ressonância, onde todos atingimos a mesma frequência, a mesma cor e o mesmo ciclo, isto é,
subimos e descemos juntos, estando todos no mesmo ritmo, o que soma nossas forças. Se estivéssemos em ciclos diferentes, anularíamos uns aos outros. Hoje temos um só foco, que é fazer a vontade de Deus, ou seja, fazer de Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Não estamos lutando por fama ou posições na igreja, mas todos nos empenhamos pelo reino de Deus para o encabeçamento de Cristo. Essa unidade faz com que a igreja tenha um só falar e uma só direção, e ela não pode ser detida. Aleluia! Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.